Oficialmente, boa noite. Estamos iniciando a nossa reunião nacional para avaliarmos a nossa minuta do regimento interno, que será que estamos preparando para encaminhar ao Conselho Deliberativo. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos de todo o Brasil. O regimento interno, ele para entenderem assim melhor, ele regulamenta o nosso estatuto social, né? Nós temos o estatuto social de 2020 e o regimento interno, então ele vem regulamentar esse estatuto social, né? O atual regimento que nós temos ainda é de 2017, né? Então ele está ancorado, inclusive ele está desatualizado totalmente, e um pouco do histórico é que sobre o esforço para a gente regulamentar esse estatuto de 2020, esse trabalho já se iniciou em 2021. Em 2023 foi encaminhado a primeira minuta ao Conselho Deliberativo anterior, e esse Conselho Deliberativo então trabalhou bastante em cima da minuta, daquela minuta. Depois, no final do ano passado, devolveu à presidência executiva, solicitando alguns ajustes, algumas alterações. Estamos no meio desse trabalho de preparação do regimento interno. Então, antes dessa minuta que vocês receberam hoje, e vocês já receberam na semana passada, também hoje receberam a outra, então já houve diversas etapas de preparação dessa minuta aqui, que logo em seguida o Cláudio vai explicar isso um pouco mais detalhado, né? Então, a partir dali, amanhã mesmo, a minuta que nós formos aprovar aqui hoje, né, ela vai então ser encaminhada para o Conselho Deliberativo, e aí o Conselho Deliberativo terá seu tempo para se debruçar sobre o assunto, e no final volta para uma reunião conjunta entre Conselho Deliberativo e coordenações estaduais para então fazer a aprovação final do regimento interno, né? E esse regimento interno, ao contrário do estatuto, ele pode ser alterado a qualquer hora. A qualquer momento ele pode ser alterado. Não é como o estatuto, que a gente altera a cada 5, 10 anos, né? Então, o regimento interno é muito mais flexível. Então, eu quero assim convidar todos para acompanhar essa apresentação que Cláudio e Eva irão fazer, e também vai ter um espaço aberto para comentários depois, de modo que a gente possa ter uma reunião tranquila e trabalharmos juntos para chegarmos a um bom discernimento sobre essa minuta do regimento interno. Então, Cláudio, passo para você a, a sequência. Maravilha, Laurêncio. Boa noite a todos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Estou falando aqui diretamente de Vitória, Espírito Santo. Como o Laurêncio adiantou, nós vamos ter um momento aqui para podermos nos aproximar dessa atualização do regimento interno, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante. A próxima tela, pessoal, ela traz, né, um pouco do resumo, né, do que é essa proposta de atualização. Então, nós, no decorrer da apresentação aqui das próximas telas, reforçando o que o Lourenço já trouxe, vamos anotar aí, né, papel e lápis, né, para não confiar na memória, alguma observação que vocês queiram fazer ao final. Nós vamos ter um momento de discussão, então já vão anotando aí no papel para que a gente não possa perder e otimizar a reunião. Essa tela, ela traz um resumo, né, da nossa proposta, né, como a gente está vendo aqui, do regimento interno. Então, no conteúdo primeiro, que é do capítulo 1 até o capítulo 3, fala da identidade institucional, né? Já no capítulo 4, já vai falar da regulamentação do estatuto. No conteúdo 3, e aí abordando aí o capítulo 5, né, que fala dos 6 eixos de gestão, que já já a gente dá uma outra aprofundada, diz aí da estrutura operacional do regimento interno. O conteúdo 4, ele traz aí aspectos, né, conteúdos de governança, que traz aí dos capítulos 6 até o 11. E por fim, o conteúdo 5, já no capítulo 12,
anexos, né, e demais instrumentos, ok? Instrumentos complementares, ok? Bom, falando então, né, ali do capítulo 5 que eu havia comentado, trazemos aí um foco neste momento para os 6 eixos, né, dessa organização de como a moradia e cidadania ela vai atuar, né? Então são os 6 eixos estratégicos de gestão. Esses eixos, eles estruturam os principais processos. Então nós temos aí o primeiro processo, que é o da gestão administrativa, a contábil, a financeira, a gestão de número 2, né, do quadrante 2, a gestão do quadro associativo. Temos a gestão da comunicação, importantíssimo também, né? Falando aí da identidade institucional, da comunicação, da transparência, né? Com que nós vamos ter essa preocupação. A gestão participativa, né? No número 4, seguindo para a gestão das parcerias, trazendo aí as parcerias institucionais, né? A cooperação técnica, e por fim, o 6º eixo, que fala da gestão das ações, das campanhas e de projetos, ok? Bom, uh, ressaltar, né, que este regimento, ele foi construído numa base coletiva, né? E essa participação coletiva vem, né, fortalecer. E isto que nós estamos vivendo aqui agora, esse compartilhamento, né, que vai produzir diálogos, né, e vai transformar para uma melhor qualidade desse regimento. Então, são elementos cruciais nessa construção coletiva. A gente tem escuta ativa, temos diálogo aberto, a construção coletiva, estamos aqui, né, vivenciando isso, um compromisso compartilhado, porque é uma preocupação de que todos participem. Houve uma fase já, né, de sugestão, e essa construção ainda continua, mas uma fase importantíssima, né, que nós já passamos, que é o momento, a oportunidade em que a gente teve também de colocar as nossas sugestões, né, os nossos posicionamentos, isso tudo permeado por uma melhoria contínua que não poderia deixar de ser, né, que é um propósito maior. Olha, eu passo agora a bola para minha amiga Eva, que vai dar continuidade à apresentação. Contigo aí, Eva. Obrigada, Cláudio. Eu quero justificar, né, aqui o porquê que eu estou nessa parte. Acho que eu fui a pessoa que mais trouxe sugestões. Aí o Laurêncio me castigou. Ah, Eva trouxe muita sugestão, daí ela vai ali, vai apresentar, né, Laurêncio? É um castigo. Não, mas é um presente. Eu entendo como um presente, justamente porque é a oportunidade que a gente tem de se manifestar, né, sobre o nosso regimento, que muitas vezes a gente vai consultar para alguma questão e não encontra aquilo que a gente queria no momento atual, porque ele é de 2017. Então, agora a gente vai ter um instrumento atualizadíssimo, e já tivemos essa oportunidade de nos manifestarmos, e tem um microfone aberto, eu acho que deu um eco aqui, mas se puder fechar o microfone, quem está aberto. Eva É, e oi? Cláudio, Eu vou fechando Adão já aqui. está com a gente, que ele está pedindo para entrar aqui. Só pedindo aí para liberar o Adão. Só isso. Valeu. Pedir para Eva liberar o Adão é meio, parece coisa do paraíso, né? Assim, mas vamos lá. Não foi intencional. Vamos lá, Laurêncio, libera o Adão aí. Já tá liberado. Tá bom. E aí eu vou tentar passar aqui, então, estas sugestões que chegaram para a presidência, que foram analisadas já, tendo em vista a compatibilidade dessas sugestões com o Estatuto Social e a pertinência dessas contribuições com o regimento interno e a relevância da contribuição para o fortalecimento da gestão e da governança institucional da nossa querida ONG Moradia e Cidadania. Então, essas telas que vêm agora são as sugestões que já foram analisadas e que a gente está trazendo aqui como proposta de inclusão no regimento que nós iremos aqui deliberar para validar. Então, a nossa missão hoje é validar essas propostas aqui que já foram analisadas previamente.
E aí, a primeira que vem aqui é sobre conflito de interesses e atividade político-partidária. E a sugestão de inclusão no regimento é o seguinte: neutralidade institucional. E aí deixar bem claro lá que é vedado a utilização da estrutura, dos recursos, dos canais de comunicação, da identidade visual, das ações, das campanhas, projetos ou da representação institucional da moradia e cidadania para fins de promoção político-partidária ou eleitoral, observando o que está disposto lá no nosso artigo 39 do Estatuto Social. Tá? Então, essa aqui é a primeira inclusão que a gente está acatando lá no nosso regimento. A segunda sugestão, e aqui, pessoas, eu vou dar um ligeirão, mas fiquem atentos e atentas, anotem dúvidas para depois, se tiver dúvidas, a gente poder discutir lá no final. Em relação à gestão de pessoas, o que a gente vai estar sugerindo lá, incluir no regimento, é um item que diz assim, ó, as contratações deverão ser precedidas de justificativa da necessidade, da disponibilidade orçamentária e da aprovação conforme o sistema de alçadas e formalização por instrumento contratual escrito. Nada mais do que regulamentar aquilo que a gente já pratica nas coordenações, mas vai estar bem claro lá no nosso regimento. A terceira questão que vem aí é programa de integridade, que aí tem a ver com o nosso código de ética, com o nosso código de integridade, e que contempla os temas como prevenção a fraudes, conflitos de interesse, recebimentos de vantagens, relacionamento com fornecedores e comunicação de irregularidades. E isso vai estar, acho que tá quebradinho ali no final, tá no artigo 54 e vai estar no anexo 1. Eu não sei se tem mais uma linha ali abaixo, mas depois essa apresentação vai para todo mundo também, né? Nós vamos ter acesso a esse material. Para se restar alguma dúvida, depois a gente poder articular aqui as questões que restam dúvidas, tá? É ali o código de ética e integridade, agora apareceu bem escritinho ali. Então, esse é um anexo que vai estar junto com o nosso regimento aqui. Passando, pode passar. Tem mais uma questão que vai ficar bem claro lá no nosso regimento, é a política de uso das redes sociais. Mas vai estar claro dizendo o seguinte, que a comunicação institucional e o uso da marca, ela vai observar as diretrizes do Manual de Comunicação e Identidade Visual. Então, é um cuidado que a gente está tendo também do nosso, de não ficar imenso, né, o nosso regimento aqui, mas a gente ter os anexos. O assunto é comunicação, onde é que está escrito quem pode falar em nome da moradia e cidadania, como é que é a utilização das redes. Aí nós vamos ter um artigo 33 e 34 do Regimento Interno que vai se referir ao manual de uso das redes sociais, que é da comunicação da nossa moradia e cidadania, que hoje a gente sabe que a comunicação ela tem muito a ver com governança, e a gente precisa estar muito atento a leis que regem, né, a forma como a forma e os meios como a gente se comunica. A Mara, do Rio de Janeiro, está com a mão levantada, e aí eu vou pedir, Mara, que tu anote o que tu quer trazer para a gente, para eu poder passar aqui, como a gente combinou, o Cláudio já fez o combinado antes, eu poder passar isso aqui tudo, e no final a gente trazer a tua contribuição. A gente não quer perder nenhuma contribuição, mas a gente quer dar uma passada aqui agora rápida no que a gente tá trazendo de contribuição, e depois a gente abre. Pode ser? Beleza? Passou, Cláudio. O item 5, então, de inclusão, é sobre criação, encerramento e comitês dos comitês associados. Que aí a gente vai inserir lá no artigo 17 ou artigo 36, dizendo o seguinte, né, que os comitês de associados poderão ser criados, reorganizados, incorporados ou desativados pela coordenação estadual, observadas as diretrizes da Presidência Nacional e as necessidades de atuação estadual. Simples, né? Simples assim.
E a próxima tela fala sobre gestão de riscos, que é uma questão bem importante também. E aí vai ser inserido no artigo 20 ou 10 o seguinte texto: a presidência executiva, as coordenações estaduais e os conselhos fiscais adotarão medidas destinadas à identificação, avaliação e tratamento dos riscos institucionais, financeiros e jurídicos, reputacionais e operacionais da organização. Claro, simples, né? Mas que fica bem. O combinado, como é que é? O combinado não sai caro, né? Tá escrito lá aquilo que a gente já pratica. Mas agora tá bem claro lá no nosso. E agora eu escutei um barulho aqui, não sei se caiu minha internet. Não? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, Tá, sim. foi só uma. Tá, continuidade administrativa. Esse item aqui, ele foi considerado como muito pertinente porque a gente não tratava claramente, embora praticássemos, né? Algumas coordenações já praticam isso, que é a questão de quando há troca nas coordenações. Então, a gente precisa ter esse ritual de troca, vai estar inserido lá no nosso artigo 29, o seguinte texto: quando houver a transmissão de cargo, deverá ser realizada a entrega formal do patrimônio, documentos, contas bancárias, senhas, e-mails institucionais, relatórios de gestão e demais informações necessárias à continuidade administrativa. E esse procedimento deverá contemplar, entre outros, o inventário patrimonial, o inventário financeiro, a entrega documental, o relatório de gestão e a ata de transmissão. Então, quando a gente troca de coordenação, é muito importante que a gente observe estes itens aqui. E isso vai estar contemplado lá no nosso artigo 29, que trata de continuidade administrativa. E a próxima tela fala de critérios de remuneração. Então, nós vamos incluir lá no artigo 25 o seguinte: a remuneração, quando a gente contrata pessoas, né, observará compatibilidade com o mercado, disponibilidade orçamentária e o sistema de alçadas. Simples, tá lá no nosso artigo 25. A próxima tela fala sobre indicadores de desempenho e vai estar lá no artigo 8º, que trata do planejamento institucional, ou no artigo 24, que é o monitoramento e avaliação. E aí vai ser incluído o seguinte: o alterado, né? Porque a gente está aqui trazendo algumas inclusões e algumas alterações. A Moradia e Cidadania adotará indicadores institucionais destinados ao acompanhamento de seus objetivos estratégicos, da execução deste regimento interno e do desempenho de suas unidades organizacionais. E aqui, gente, eu já quero também aproveitar para fazer uma fala no lugar da Miriam, que hoje não está conseguindo falar, que ela fez um procedimento da importância da gente ter dados. Todos os meses a Miriam pede aquele relatório para nós, que tem indicadores, e nós, como uma OCIP, precisamos ter dados e acompanhar esses dados, que vão construir esses indicadores de desempenho. Então, é muito importante que todos os meses as coordenações preencham já como rotina. Daqui a pouco a Miriam nem vai mais precisar pedir, tá, Miriam? Vai ser rotina, tá lá. Chegou no dia 30, a gente já está mandando esse relatório. Porque esses indicadores, a gente precisa, os básicos, né, que vai estar ali constado, o crescimento do quadro associativo, o cumprimento dos limites financeiros estabelecidos neste regime interno, o percentual de recursos aplicados em ações, campanhas e projetos institucionais, e o fortalecimento da gestão participativa, mediante a atuação das coordenações estaduais e comitês de associados. E aí, como parágrafo único, o Plano de Ação Nacional poderá estabelecer outros indicadores e respectivas metas, de acordo com os objetivos estratégicos, programas e prioridades definidos para cada exercício.
Então, a gente está trazendo aqui, é uma bússola, né? Não é um engessamento da nossa forma de trabalhar, é uma bússola apontando a direção que nós queremos chegar. A Miriam está dizendo ali que é muito importante o preenchimento do formulário também iremos usar para o nosso relatório de sustentabilidade. Então, esses dados, eles irão construir o nosso relatório, por isso a importância de alimentarmos mensalmente. Sobre indicadores de desempenho, ok. Aí tem ali no 10, a substituição do termo voluntariado externo para voluntariado não associado, porque nós temos nas nossas ações pessoas que não são associadas e que trabalham como voluntários. Então, nós vamos escrever lá no artigo 46, voluntariado de não associados, realizado por pessoas não associadas à moradia e cidadania, que prestem serviços voluntários em ações, campanhas, projetos ou demais atividades institucionais. Então, aqui é uma questão de redação, né? Mas para deixar bem claro, a questão do voluntariado. E aí, na próxima tela, a gente fala da formalização do voluntariado associativo, que esse aqui eu acho que é um assunto bem importante, né? Que a gente discute bastante, cada reunião a gente está discutindo que a atuação voluntária, para nós que fazemos parte da ONG Moradia e Cidadania, ela já é formalizada no ato da posse. Quando a gente é designado como coordenador, nós já somos voluntários como coordenadores. E aí, quando a gente vai declarar o nosso voluntariado, nós temos um documento, né, Laurêncio, para dizer que a gente está declarando o nosso voluntariado, ali, praticando o nosso voluntariado, conforme o modelo constante lá nos anexos do regimento. Então, nós vamos ter modelo específico lá para voluntariado externo e para a nossa declaração também. Tudo isso vai estar como anexo no nosso regimento. Engatei uma primeira aqui, já estou na quinta marcha, né, para ganhar tempo para ouvir vocês, tá? Porque a gente tem que trazer o tema, mas tem que sobrar tempo para ouvir vocês. Aqui é só uma questão de ajuste também para a gente economizar palavras no nosso regimento, porque tinha muitos lugares que aparecia as competências da presidência executiva. Então, aqui não é uma alteração, mas é uma junção, onde fala das disposições gerais, sobre as competências da presidência executiva para normas complementares, porque em cada item aparecia isso antes. Então, agora a gente está propondo que no artigo 47 consolide tudo isso com a seguinte redação: para assegurar a adequada execução deste regimento interno, a presidência executiva poderá expedir circulares internas e aprovar manuais, guias operacionais, formulários, modelos de documentos e outros instrumentos complementares destinados a disciplinar procedimentos administrativos, operacionais e técnicos, padronizar rotinas e orientar a aplicação das normas regimentais alinhadas ao Estatuto Social e as disposições deste regimento interno. Então, esses instrumentos complementares previstos neste artigo terão caráter operacional e orientador. E é muito importante que a gente tenha flexibilidade, porque quando a gente acha que tem tudo pronto, o cenário muda e a gente precisa criar um novo formulário, um novo guia de trabalhar. Então, tem que estar lá no nosso regimento que a Presidência Nacional pode trabalhar esses formulários, esses manuais, tá? Tem atribuição para isso. E aí, a página seguinte é sobre gestão de campanhas, de ações, campanhas e projetos. E aí vai entrar lá no artigo 41 o seguinte texto. E quem já participou de campanha e SOS aí sabe da importância da gente ter isso muito bem estruturado. E agora, como é que a gente faz? Então, vai estar escrito ali no nosso regimento o seguinte: a execução das campanhas nacionais. Implementar no âmbito estadual as campanhas nacionais coordenadas pela presidência executiva, destinadas ao fortalecimento do quadro associativo e do voluntariado, a mobilização social e a captação de recursos. Então, aqui é a nossa atuação
Em relação ao que está acontecendo agora, por exemplo, né? Temos uma campanha nacional aí em andamento e é nossa atribuição no Estado implementar as campanhas que estão em andamento. E aí tem um parágrafo exclusivo ali, um parágrafo único sobre as campanhas SOS, porque a gente, infelizmente, tem já experiência em vários SOS e agora já está ali escrito no nosso regimento o seguinte: a coordenação estadual, em cuja área de atuação ocorrer o evento que motivou a campanha, será responsável pela administração dos recursos arrecadados, por meio de uma das contas na Caixa, integrará o comitê gestor da campanha, promoverá a mobilização dos associados, das entidades locais da família Caixa e das unidades da Caixa, acompanhará a execução das ações, zelará pela adequada aplicação dos recursos e realizará a prestação de contas da campanha. Mas o Laurêncio não vai soltar a nossa mão, né, Laurêncio? Porque a gente precisa de ti para fazer a prestação de contas a cada campanha. Então, eu vou colocar um adendo ali com o Laurêncio segurando a nossa mão. Tá bem, Pode passar. estamos sempre juntos, né? É Aham, pode. apenas, Porque quem já passou por uma campanha SOS sabe o trabalho que dá, gente. Ô, trabalheira. Bora lá. Então, 13. Governança e gestão participativa. Daí nós vamos inserir lá no artigo 20 e 21 o seguinte: governança e gestão participativa. Manter um colegiado da presidência executiva, ele já existe, é manter, integrado pelo presidente executivo, vice-presidente executivo, gerente de administração e finanças e demais lideranças nacionais, com a finalidade de fortalecer a governança e a gestão participativa, apoiar o planejamento e o processo decisório, acompanhar a execução do Plano de Ação Nacional, promover a integração entre as áreas de atuação, monitorar a execução das prioridades institucionais e contribuir para a formação de novas lideranças e a continuidade da gestão nacional. E aí, no artigo 21, coordenações estaduais. Governança e gestão participativa. Manter, sempre que possível, um colegiado de gestão estadual integrado pelo coordenador ou coordenadora, vice-coordenador ou coordenadora, gerente de administração e finanças e outras lideranças da coordenação estadual, com a finalidade de fortalecer a gestão participativa, apoiar o planejamento e o processo decisório, acompanhar a execução do plano de ação estadual, manter atualizados os orçamentos dos comitês de associados e contribuir para a formação de novas lideranças e a continuidade da gestão. E aí tem mais um item lá, que é o 7, que está cortando a linha final. Cláudio, não sei se tu consegue subir um pouquinho, que diz o seguinte: transparência e conformidade. Ele não sobe, ele está cortado. Ah, agora deu. Assegurar a observância das disposições estatutárias e regimentais, submeter regularmente as prestações de contas à análise do Conselho Fiscal Estadual, promover a transparência da gestão administrativa, financeira e patrimonial e adotar as medidas necessárias ao adequado funcionamento da coordenação estadual. Estamos na 13ª, gente. Vamos lá. Passou. Aí vem um item, 14º, faltas graves, que deixar muito claro o que constituem as faltas graves, né? Tá ali. Empregar recursos ou bens da organização em desacordo com seus objetivos institucionais, deixar de prestar contas, omitir informações ou apresentar dados e documentos falsos, praticar atos de improbidade, fraude, desvio ou apropriação indevida de recursos, agir com negligência, imprudência ou imperícia que cause dano à reputação, às pessoas atendidas ou ao patrimônio da organização, conflito de interesse não declarado ou que comprometa a imparcialidade das decisões e descumprir deliberadamente este regimento interno, os regulamentos internos ou a deliberação dos órgãos competentes. E as faltas graves comprometem a confiança, a credibilidade, a eficácia. E a gente não gostaria de estar falando sobre isso, né? Mas a gente sabe que é necessário estar escrito em algum lugar, porque
humanos são humanos em todos os lugares do mundo, né? Então, isso vai estar lá no artigo 44. Temos mais, Cláudio, ou já terminamos aqui? Temos mais procedimentos administrativos, contábeis e financeiros transversais. E aqui são os padrões que asseguram a regularidade, a rastreabilidade, a conformidade contábil, a segurança adequada da aplicação dos recursos e transparências da prestação de contas. Aí eu não vou ler cada item aqui, mas trata sobre pagamentos e documentos comprobatórios, sobre tesouraria, sobre movimentação bancária e sobre aplicações financeiras. Porque aqui, gente, não muda o que a gente já pratica nas nossas coordenações, mas a gente está regulamentando e colocando os pingos nos is, nos jotas, como a gente já trabalha, tá? Então tá bem claro lá. Esse aí é o último, Eva. E graças, daí eu vou poder tomar uma água e tu vai É. poder falar, e as outras pessoas vão poder falar. Então, aqui trata sobre anexos e instrumentos complementares. São os documentos e instrumentos que complementam esse nosso regimento aqui e que vão orientar as execuções das atividades da nossa querida Moradia e Cidadania. Então, quais são esses instrumentos? Código de Ética e Integridade, regulamentos, manuais, guias operacionais, políticas institucionais, circulares internas, formulários e modelos de documentos, e roteiros e planilhas e demais instrumentos técnicos e operacionais. Então, isso tudo vai estar lá no artigo 52, da aprovação e atualização desses instrumentos complementares. Nós já temos vários deles, vamos revisá-los, e o que a gente não tem, vamos criar, né? Porque isso tudo, gente, fala sobre governança. E governança, ela nos dá a garantia de que a gente está trabalhando certo, fazendo o bem, né? A gente sempre quer fazer o bem, mas fazer o bem com segurança de que estamos fazendo de forma correta, amparado, né? Pelas nossas normas e regimentos e regulamentos. Acabou! Agora as pessoas que estão ali para falar poderão falar, mas eu vou passar para ti, Cláudio. Eu acho que tu pode fazer aí um. Vamos mediar aqui, né? Vamos fazer aqui. Bebe água, hein? Pelo amor de Deus. Vou beber água. Nós já temos algumas inscrições. Eu queria só franquear aqui. Laurêncio, algum adendo, alguma observação antes da gente abrir? Você queria trazer algo? Ou já Não, podemos? é isso mesmo. Pode seguir aí agora, ouvindo as pessoas, né? Tá joia, então. Então vamos lá. Mara, você está aí com a mão levantada, né? A mão Podemos levantada, minha compartilhar. mão já está doendo aqui de brincadeira. Primeiro, assim, quero elogiar o trabalho, acho que foi um trabalho, assim, muito bem feito, todas as contribuições, elas são excelentes. Só uma coisa me preocupou, que é essa questão de ter justificativa para contratação. Meu receio é a gente burocratizar muito o processo, porque, assim, eu não sei como é que vivem as outras coordenações, mas no Rio de Janeiro, a gente está com uma questão, assim, bastante, assim, difícil de falta de voluntários para poder atuar, né, e para poder cumprir, né, com todas as obrigações, né, a todas as responsabilidades, né? Então, eu mesma estou na coordenação do Rio, mas eu trabalho em Brasília e assim eu não quero largar porque eu acho que o trabalho é tão bacana, tão maravilhoso que eu fico ali tentando segurar as pontas, mas assim a gente de fato tem muita dificuldade com voluntários, as pessoas são aposentadas e tem assim pouquíssima paciência para todo mundo adora o trabalho, né, que é feito lá na comunidade, apoiar os projetos e discutir os projetos, todo mundo acha lindo, né, mas na hora de
fazer a parte que é burocrática, que demanda aí um certo esforço, né, uma dedicação de tempo, e até, assim, eventualmente, algumas pessoas que já estão aposentadas há mais tempo, que estão com a gente no comitê, até essa parte de habilidade tecnológica, às vezes, falta para cumprir determinados pontos, né? Então, assim, a minha única questão é em relação a essa questão de justificativa, porque na prática, isso justificativa para contratação. Eu acho que isso, para mim, isso é excesso de burocracia. E eu tenho certeza que as minhas companheiras lá do comitê, também, meus companheiros do comitê também vão achar isso. Porque, assim, as decisões, elas são colegiadas e como talvez porque a gente seja bastante pequeno ainda, né, uma coordenação pequena, isso é tudo decidido de comum acordo e é bem tranquilo. Então, a minha única observação é esse ponto. Ok, No Mara, mais, eu acho que o trabalho está excelente, tá? desculpa eu te interromper, Laurêncio, tem que admitir pessoas que estão aguardando para entrar, e se tu conseguir colocar a Miriam como co-host, Mas aqui não daí está ela faz aparecendo, não está aparecendo ninguém. ninguém para entrar, mas tinha gente Não, batendo na porta, tocando a campainha. é, mas não está aparecendo, Tá, então já entrou, então já entrou. tá? Mara, Joia. Sim. eu acho que essa colocação da Mara a gente vai anotar aqui, né, Laurêncio? Está aqui no item 3, que é da contratação de pessoas, e vamos ouvir outras pessoas para depois fazer uma devolutiva geral. Pode ser, Laurêncio? É, eu posso rapidamente responder ao caso da Mara, né? A contratação dos gerentes estaduais, ela já está prevista no estatuto, né? No estatuto, quando você quer contratar gerentes estaduais, ela deve ser referendada pela presidência executiva. Agora, as outras, você quer contratar um estagiário, né? Essa, essa justificativa é para o colegiado estadual, né? De modo que não seja uma pessoa única que resolva contratar. Por isso que se criou o colegiado estadual. Mas isso é em nível estadual, não é assim elevado para a presidência. Agora, a questão dos gerentes estaduais, quando você contrata alguém com remuneração, com despesa, isso já está previsto no estatuto que deve ser encaminhada para a presidência, né? Então não tem burocracia a mais, né, nisso daí, tá? Então, foi uma falta de entendimento minha, né, dessa leitura, Laurence, porque, de fato, essas outras contratações de estagiário, de instrutor e tal, isso é decidido no colegiado, e a gente não tem esse caso de contratação de gerente estadual, né, gerente administrativo, enfim, Isso, não temos esse exatamente. caso. É como vocês já têm um colegiado estadual no Rio, e vocês é que discutem e justificam a contratação para o próprio colegiado, tá? Muito bom. Mário, eu vou pedir a sua gentileza de baixar a mãozinha, tá? Eu vou passar para Marilda agora. Pode ser, Marilda? A gente só precisa achar o microfone aqui, Cláudio, para poder pra desativar o mute. Não, você vai achar. Mas já É, saiu já. não, agora eu vi. Aí eu já deixa eu aproveitar até baixar a mãozinha aqui também. A minha questão é só que eu não sei se isso está ou não, é só uma dúvida minha. Foi citada a questão das alçadas. Isso estaria nos documentos, nos anexos suplementares? Dentre os documentos lá, estaria esse item alçadas que foi citado? É uma dúvida que ficou para mim aqui, entendeu? Então, eu não sei se ele está, e se ele não está, seria uma sugestão, que ele seja incluído lá dentro desses documentos. Ok, É, Marilda. É, ok. Marilda, esse, não. esse alçadas ele está no próprio regimento interno, viu? Eu não tenho de cor agora o, o artigo, né? Ah, tá. Não, Ele tudo bem, está, ele Laurence. está, Pode faz ser. parte. Ele está dentro do, Já do está dentro regimento interno do interno. Você dá uma documento, olhada. no próprio documento. Isso. Eu confesso que eu não li toda a proposta, não, tá? Eu li parcial, só porque não deu tempo de.
Ok, tudo bem, Marildo? Podemos prosseguir? Passamos agora para Iracema. Está contigo, Iracema. Oi, gente, não é bem dúvida, especialmente o do Gmail, acho que tem, porque foram duas questões que foram citadas na Eva, e aí eu gostaria de saber se os novos modelos de contratos de prestação de serviços já foram utilizados. Segundo, eu gostaria de me encaminhar esse manual de comunicação de identidade visual que eu conheço. Eu não estou ouvindo a Iracema. Alguém está conseguindo ouvir? Iracema, a minha sugestão é que você vá próximo onde está o seu sinal. Você está com celular, não está? Aproxima lá da fonte do Wi-Fi aí. Ou fecha a câmera para a gente poder te ouvir, porque não estamos conseguindo te ouvir. É porque eu passei para o quarto, saí da sala onde tem um modem. E aí, Melhorou, bom, melhorou. pronto, porque o sinal está aí, passei para lá. São duas questões que têm a ver com o que foi citado, mas não é especificamente o documento. Eu gostaria de saber se os novos modelos de contratos de prestação de serviço já foram atualizados. E, segundo, alguém me disponibilizar esse manual de comunicação e identidade visual, porque não tive acesso. Eu entendi que você está pedindo o manual de visualização da parte de comunicação, é isso, Iracema? Manual de comunicação e identidade visual. Tá? E alguém caminhar esse manual que eu não tive acesso e queria saber se os novos modelos de prestação de serviço já foram finalizados. A informação, Iracema, no final agora cortou, mas com relação ao manual de comunicação, ela está no site, mas aqui a Miriam está compartilhando aqui para nós que vai haver uma modernização, portanto, está na fila aí de entrega. Não entendi a segunda parte agora que você falou. A primeira parte, ela falou sobre os contratos, modelos de contrato de prestação de serviço. Daí, acho que esse é o Laurêncio, se a gente já tem modelos disponíveis. Esse eu consegui ler criptografar a tua fala, porque é só por criptografia, amiga, aqui a tua fala. Não, porque o celular atrás, pelos gases, tá? E eu queria ver se tem ponto Sim, de atividade. parece que Eu entendemos. vi. Parece que entendemos aqui, Iracema. Você fala em nos diversos anexos, né? Como a Eva falou, nós temos já diversos anexos prontos, né? Por exemplo, inclusive, o guia de boas práticas para a contratação, né? Onde tem modelo de contrato, né? Então, isso já está. Mas antes de a gente não vamos esperar para que o anexo seja todo pronto, todos os anexos sejam prontos. Já vamos enviar esses anexos para todos. Pode ser essa semana ainda, a gente vai enviar tudo que já está pronto, tá? E os demais, por exemplo, o manual de comunicação, ele não está. Quer dizer, o que está pronto é manual de identidade visual, não é? Esse está pronto. Então, mas o manual de comunicação não está pronto, assim como alguns outros também não estão. Eles serão criados ainda. Eles foram citados no regimento interno e deverão ser criados ainda, entendeu? Como o código de ética, por exemplo, né? E de integridade, não está pronto. Ele vai ser criado. Então, tem alguns anexos que vão ser criados ainda, tá? Mas os que estiverem prontos, nós vamos enviar essa semana ainda todos para ficarem já atualizados com o que já está aí. Ok? Ok, Lourenço. Obrigada. Antes de passar para Rosângela, só estou dando um reforço aqui para Marilda, com relação às alçadas, está lá no artigo 23, tá, Marilda? Está no chat aí, qualquer coisa você consulta também. Rosângela, está contigo. Oi, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Que está chovendo muito forte agora e a internet não está muito boa.
tá ok? Na verdade, eu ia sugerir que se divulgasse aqui o local do site onde é possível acessar esses anexos, que já tem lá também, né? Para a gente acostumar com isso, né? E buscar lá. E no mais, eu queria parabenizar todo o pessoal que ficou envolvido nessa atualização, que realmente eu acho que está um primor. E meus, é, é, minhas palmas para a equipe toda, tá? Obrigada. Ok, ok, Rosângela. Ó, os universitários estão respondendo ali. Está ali no site, ali em transparência, em documentos. A Lourdes e a Miriam estão colaborando aí, né? Está lá na parte de documentos, tá, Rosângela? Mas aí é só consultar o nosso chat aí que está registrado. Ah, tudo bem, Rosângela? Podemos dar continuidade aqui? Beleza? Eliane, tá contigo. Opa, boa noite. Era essa sugestão mesmo que o Rosilise falou, porque eu tinha ido procurar alguns documentos lá e eu vi que tem alguma parte lá que não estão atualizadas. Então, acho que isso precisa estar com essa atualização, ok. É só para reforçar mesmo. As demais coisas realmente estão bem bacanas. Eu acho que é necessário essa atualização mesmo do regimento para que a gente consiga fazer essa modernização, né, que a gente tem que acompanhar. Valeu, obrigada. Muito bem, Eliane, valeu. Olha, só para registrar, em Brasília, 20 horas. Portanto, ó, estamos aí cumprindo o horário, viu, galera? Parabéns, né, a todos. Eu vou franquear aqui é o Laurêncio. Quem mais gostaria de participar? Eu retorno aqui para o Laurêncio. Alguma observação? Algum reforço de informação? Eliane, você pode baixar a mãozinha se puder? Assim, aí, concluindo aqui sobre a documentação, não é? Como eu já falei anteriormente, alguns documentos, eles serão nessa sequência, como a gente agora tratou desse regimento interno, nós estamos trabalhando, e a sequência disso é trabalhar os documentos anexos, né? Uma boa parte já está divulgada naquele espaço, se vocês no site, não é? No site encontra-se aí em transparência, né? Ali tem um item que chama documentos. Ali nesses documentos é que estão publicados uma boa quantidade já de documentos, né? Nós vamos formar uma equipe de trabalho para para fazer esse trabalho um pouco mais focado, de maneira que a gente possa dar conta em pouco tempo de uma série de documentos que estão citados no regimento interno e que precisam também constar lá, para que isso não se estenda ao longo do tempo, né? É, com relação ao demais, eu agradeço aí todas as contribuições que vocês deram aí, né? E volto a dizer novamente que nós estamos na metade desse processo de construção do regimento interno, né? Que começou já há algum tempo, foi mais intensivo nos últimos meses aqui. Hoje nós estamos, então, trazendo para o Fórum das Coordenações Estaduais, já com essas apresentações aí que a Eva fez, todas validadas pelo Colegiado Nacional, que teve reunião ontem, né? Então, elas já estão dessa Travou aqui minuta, para mim, aqui. publicada hoje à tarde, que vocês já receberam. Travou aí? Aqui está Não, normal. tá Aqui está normal, tá normal. normal. Está normal? Normal. Está normal, né? Então, essas contribuições aí que a Eva trouxe, todas, elas já estão incorporadas naquela minuta que hoje à tarde a gente mandou para todos no grupo do FOA, não é? Então, a partir disso, né, nós convidamos agora, aí o Cláudio vai trabalhar essa questão ainda, né, de a gente poder, então, validar essa minuta
que tem todas as contribuições para que a gente possa amanhã encaminhar, então, essa versão para o Conselho Deliberativo, né? E não fiquem agoniados que essa é a última oportunidade que vocês vão ter para contribuir, né? Se eventualmente alguém tem mais alguma sugestão, então, na sequência, essas sugestões podem ser encaminhadas também aos conselheiros diretamente, né? Você, né? Ou então encaminha para a presidência, que a gente encaminha para os conselheiros. A Rosângela está aqui conosco, né? Que é a presidente do Conselho Deliberativo, né? Que nos honra aí com a presença, né? Que acompanhou todo esse processo também, né? De elaboração do regimento interno. E, e o que a gente gostaria que todos, então, pudessem referendar essa minuta apresentada hoje, né? De modo que a gente possa dar andamento, vencer essa fase aqui e dar andamento ao processo. As sugestões posteriores, então, elas poderão ser encaminhadas diretamente aos conselheiros que, então, vão trabalhar no seu devido tempo para fazer o aperfeiçoamento, né? Depois que o conselho terminar o seu trabalho, isso, novamente, a versão, essa minuta deles vai voltar para um fórum, para uma reunião geral em que aí sim vamos reunir o Conselho Deliberativo mais o fórum, o FOA, né? O Fórum dos Órgãos Administrativos, para fazer a aprovação final do regimento interno, né? Então, esse é o processo que está encaminhado dessa forma para então, eu recomendo que possam, a partir de, não sei se mais alguém tem mais alguma observação a fazer, mas se não, o Cláudio pode, então, coordenar essa validação agora, né, Cláudio? Sim. É, Muito bem, pessoas. Eu vou iniciar aqui a validação, mas ó, nós vamos tirar uma foto, hein? É hora da retocar a maquiagem aí, quem já retocou. Daqui a pouco nós vamos abrir as câmeras. Nós estamos num pico de participação, tem 32 pessoas. Lourenço, prepara aí que nós vamos fazer um print aí para depois divulgar essa linda foto. Essa reunião é histórica, né? Então, vamos lá. Bom, vamos validar. A gente valida, a sua sugestão é com o ok aqui, no emojizinho, pode ser? Pode ser, cada um se manifesta aí. Vamos, ou a gente tem aí alguma, pode ser assim? Aí a Eva já deu ok. Então vamos validar, galera. Validamos aqui o nosso trabalho, a proposta do regimento. Gostaria da participação de todos. Sensacional. Reunião boa é assim, reunião orgânica, participação, gente bonita, câmera ligada. Ô, Lourenço, você avisa, ó, eu Você? tenho assim total percepção que houve a validação, né? E o senhor aí Uhum. avisa na hora que for tirar a foto, por favor. Então, vamos tirar um print, né? Desse momento, né? E validando, então, essa minuta que vamos encaminhar amanhã ao Conselho Deliberativo. E eu agradeço. Todos, mais gente pode tirar print, como eu estou gravando aqui, às vezes não dá correto. Então, podem tirar os seus prints aí para colocar nos nossos grupos, né? De modo que a gente possa ter mais do que um print aí desse momento, né? Só reforçando, quem não colocou ali no chat, pode colocar ali o joinha ou então o válido, tá? Para ficar no registro no nossa ata aqui da reunião. Fica bacana. Isso, exatamente, né? Então, Lourenço, eu passo para ti aí, tá contigo agora, a gente já pode caminhar para Antes do os momentos Laurêncio, eu finais. tô com a mão levantada. Ah, opa, opa, agora que eu estou vendo. então tá. Sim, É agora, contigo. então, vamos te ouvir, né, Eva? É rapidinho, rapidinho. Eu só quero agradecer, gente, e pedir desculpa se eu acelerei demais a minha fala, mas eu queria cumprir dentro do tempo. E o bom desse concordo e desse valido aqui é que não é naquele modelo do fale agora, o cálice para sempre, né? Aqui a gente está num espaço de construção colaborativa, aonde a gente pode sempre manifestar a nossa opinião, e esses momentos onde a gente é consultado
para rever documentos, para rever procedimentos, é um momento muito rico para a gente olhar para como a gente vem trabalhando, validar a forma correta e olhar para o futuro que a gente quer construir na nossa ONG Moradia e Cidadania com toda a segurança que a gente merece trabalhar, né? Então, obrigada por estarem aqui conosco. E eu tenho certeza que é só um passo a mais, né? Teremos outros passos aí, né, Laurêncio, na construção de tudo isso que virá nessa gestão aí que já é maravilhosa. E a Miriam, eu tenho certeza que ela está coçando aqui para falar, querida, obrigada, Miriam. Uma boa recuperação para ti, que logo tu possa estar aqui falando. Ela construiu a apresentação, ela mandou roteiro para eu e para o Cláudio, ela deu o tempo para o Laurence falar. Então, assim, ela é a maestra aqui, tá? Ela está regendo, embora sem falar. Então, uma boa recuperação. Obrigada para todas e todos que estiveram aqui e seguimos juntos, construindo essa ONG Moradia e Cidadania cada vez melhor. Isso, eu fico muito Show de bola, feliz que a colega. gente tenha assim, está nesse processo assim com tantas lideranças, né, surgindo no país inteiro, né? É, e esse é o meu sonho. Quando eu assumi a presidência, né, há 5 anos, 6 anos, era o sonho que a gente pudesse ter muitas lideranças prontas para assumirem a presidência executiva, né? Então, isso que estou percebendo cada vez mais, a gente tem mais pessoas preparadas para assumir a coordenação nacional da presidência, né? Isso me dá muita satisfação. E o fato de termos agora elaborado também esse regimento interno, com uma estrutura boa, um regimento interno organizado de fácil consulta, né? Ele é uma regulamentação do estatuto, quer dizer, na verdade, ele é um guia operacional, né? Vocês vão ver que ela é um guia operacional que está assim dizendo praticamente em todas as áreas o que é preciso fazer. Então, quando uma pessoa vem para assumir alguma gestão, ela terá em algum momento ela terá praticamente todas as áreas já dito o que ela precisa fazer, né? Então, isso facilita toda a nossa gestão e permite uma sustentabilidade melhor a longo prazo da moradia e cidadania, né? Então, isso tudo que a gente quer, né? Ter muitas lideranças novas, muitas lideranças que possam levar a moradia e cidadania adiante, né? E que estejam todos muito entusiasmados com isso, né? Porque quando a gente tem uma segurança naquilo que a gente faz e tudo em sintonia, e as nossas normas são transparentes, né? Então, é muito mais fácil de trabalhar também em sintonia com menos conflito, né? Nós vamos ter menos conflito e mais satisfação em trabalhar juntos, né? Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui e fico muito feliz em estar coordenando esse trabalho todo nacionalmente e termos chegado aí juntos com essas pessoas maravilhosas, a Miriam, Cláudio, Eva e todos vocês aqui juntos conseguimos chegar aí. Tem muitas coisas para falar, né? Muitas novidades, mas eu também a gente temos uma a Copa da Solidariedade aqui terminando, e hoje nós tivemos mais novos números, né? O Cláudio é o grande goleador de toda essa Copa aí, por enquanto, né? Já está com 70 gols, né? Nós vamos ver, nós vamos ser, no dia 6 de agosto, nós vamos fazer uma outra reunião nacional, onde a gente vai fazer, então, a premiação, né? A premiação daqueles goleadores, né? Que vai ter, nós temos 5 grupos, o goleador, assim, as coordenação que tem maior número de associados em cada grupo vai receber seu troféu e também aquela coordenação que mais teve expansão do seu índice de associados, né? Que aumentou mais o seu índice de associados. Então, nós temos mais alguns dias aí, né? Para poderem aproveitar. Algumas coordenações ainda estão muito aquém de que poderia ser, né? Então, temos mais quantos dias? Uns 4 dias essa semana aí, para fazer uma boa goleada e a gente chegar no dia 6 com novos números, tá bom? Muito obrigado por todos e uma boa noite.
um bom descanso e um abraço a todos, tá? Obrigado. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Tchau, boa noite. Tchau. Bom vê-los. Tchau, tchau, galera. Boa noite, Tchau, pessoal. Boa Zília. noite, pessoal. Tchau, Boa Laurence. noite. Show, Eva e Cláudio. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Tudo de bom a todos.